Asocial e antissocial são de facto palavras um pouco parecidas e ambas estão relacionadas, digamos, com a maneira de ser de alguém. À primeira vista, até parece que significam o mesmo. Mas será que significam? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você for uma pessoa mais reservada, até pode ter alguns amigos, mas prefere não sair muito, gosta de estar sozinho, provavelmente já lhe disseram: vá, anda lá, não sejas tão antissocial. Mas o que significa ser antissocial? Quando nos referimos a alguém com traços antissociais, estamos a falar de pessoas hostis, normalmente impulsivas, que ficam frustradas facilmente e demonstram-nos com comportamentos agressivos, por vezes violentos, ameaçadores, provocadores de desordem, pessoas que podem ser inclusivamente prejudiciais para elas próprias e para os outros, sobretudo porque não costumam ter em conta o bem-estar dos outros, mas sim as suas próprias necessidades e interesses. E o que significa ser asocial? Basicamente significa alguém que não sente interesse em interagir com os outros ou sente muitas dificuldades em se integrar e se relacionar com os outros e por isso se afasta. No mundo atual, onde estamos sempre contactáveis, quer por telefone, redes sociais ou fisicamente, pode parecer para algumas pessoas um pouco estranho ser assim, mas regra geral, raramente é patológico. Até porque pessoas com traços associais não são completamente isoladas. Convivem com a família e um grupo restrito de amigos. Em alguns casos, trata-se de pessoas que discordam de alguns valores ou normas sociais e preferem viver de uma forma alternativa, com a qual se identificam e vivem mais felizes assim. Como podemos constatar, o significado de associal e antissocial não é de facto o mesmo, são conceitos até bastante diferentes. Desde logo, se olharmos bem para as palavras, antissocial tem o prefixo anti, que significa oposição, e asocial tem o prefixo a antes do social, que significa negação, privação. Asocial não significa necessariamente ser hostil, nem deixar de cumprir as regras ou normas sociais e de convívio com os outros, prejudicando a sociedade, como normalmente acontece com as pessoas que mostram traços antissociais. Traços associais significam mais uma separação, afastamento ou negação da sociedade. Mas atenção, traços associais e antissociais não são mutuamente exclusivos, ou seja, alguém com comportamentos predominantemente antissociais também pode exibir comportamentos associais e vice-versa. Para finalizar, é importante dizer que quando nos referimos aqui a traços de personalidade antissociais e associais, não nos estamos a referir a transtornos psicopatológicos. Estes traços são características que fazem parte da personalidade das pessoas, umas mais favoráveis e outras menos, mas de uma maneira geral não trazem grandes problemas ou prejuízos significativos na vida das pessoas. Mas se falarmos em situações ou comportamentos extremos, aí sim podemos estar perante transtornos psicopatológicos. No caso dos traços antissociais, poderemos estar perante um transtorno de personalidade antissocial e nos casos dos traços associais, poderemos estar perante, por exemplo, um transtorno de personalidade esquizoide ou mesmo um transtorno do espectro autista. Mas aqui entram muitas mais variáveis e sintomas, por isso vamos deixar estes transtornos psicopatológicos para futuros vídeos. Não quero terminar este vídeo sem agradecer ao Jorge Gonçalves, que levantou esta questão num comentário que serviu de inspiração para fazermos este vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal caso tenham interesse neste tipo de vídeos e queiram acompanhar o nosso trabalho. E até ao próximo vídeo.